Bom, vamos seguir aqui falando sobre a generosidade. Eu quero trazer alguns princípios, outros princípios, né? E eu quero começar com o fato de que pessoas generosas, elas dão mesmo a pessoas que lhe prejudicaram. Vamos pensar um pouquinho na vida de José. José foi vendido, prejudicado pelos seus irmãos. Alguns anos depois, José respondeu graciosamente e generosamente aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 7, 8. Esse é o versículo que são os versículos que mais me chamam a atenção na história de José, porque aqui você observa um homem que via as coisas à luz da ação de Deus, daquele que é o autor da nossa história, né? Daquele que conduz e que direciona a nossa vida, e não através do rancor ou das dificuldades que as pessoas geraram na vida dele. Então, a gente precisa ter um coração generoso mesmo quando pessoas que nos prejudicaram precisam do nosso suporte. Pessoas generosas ajudam outros mesmo quando elas pensam diferente. É muito comum a gente encontrar pessoas que têm um pensamento diferente ou que têm uma a doutrina diferente e a gente não querer ajudar, não querer auxiliar porque a pessoa pensa diferente e tem que estar enquadradinho ali com o que você pensa, com o que eu penso. E na verdade a gente tem que ser suporte na vida do outro, tem que ser generoso para com o outro, mesmo quando essas pessoas pensam diferente. O outro princípio é que pessoas generosas dão o que podem para ver Deus agir, para ver a graça do Senhor, para ser instrumento do Senhor nesse processo. A gente dá o que a gente pode, dá o que a gente tem, eu digo. Óbvio que tem ali um elemento, como eu falei no outro vídeo, né, do sacrifício. Existe um sacrifício quando se fala de generosidade, mas a gente vai agir sempre ali, basicamente com os recursos que Deus colocou a nossa mão, colocou a nossa vida. E às vezes a gente não consegue ser generoso porque nós administramos mal o que vem às nossas mãos. Se nós administrarmos bem e dermos o que for possível, tenho certeza que Deus vai usar para abençoar a vida de muita gente. E na igreja é basicamente isso, né? Cada um vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente junta e juntos conseguimos um auxílio importante, necessário, que abençoa a vida da igreja, como abençoa a vida de outras pessoas, né? Como fruto da nossa gratidão. Então a gente dá com generosidade a partir daquilo dos bens que o Senhor nos concedeu, daquilo que o Senhor colocou na nossa vida para administrar, e a gente espera e aguarda em Deus para que faça um milagre, para que faça a ação, para que as pessoas sejam abençoadas através daquilo. O outro princípio é que pessoas generosas jamais se arrependem de terem doado. Então, a gente não se arrepende de ter doado. O generoso, ele não se arrepende. Ele dá, e mesmo que alguma coisa saia ali do que ele planejou, do que ele pensou, de algum detalhe, mas ele não se arrepende. Ele faz confiado de que o Senhor vai abençoar aquela doação e aquela oferta na vida de outras pessoas. E por fim, pessoas generosas doam em confiança naqueles que administram as doações. Então, a gente não doa de qualquer maneira, a gente não doa de qualquer forma, a gente tem maneiras adequadas de auxiliar, de ajudar, de abençoar. E a gente faz isso confiando que aquelas pessoas a quem Deus chamou, quem Deus colocou na nossa vida para nos liderar, eles vão administrar de forma que o nome do Senhor seja glorificado. A gente confia nessas pessoas. Ainda mais num conceito da nossa igreja, a igreja presbiteriana, onde os presbíteros administram e esses presbíteros são escolhidos pela igreja. Então, no fim das contas, a igreja depositou a confiança naquelas pessoas para que eles
administrem o que é recolhido pela igreja, né? Então sejamos generosos, sigamos os princípios da generosidade que rege a nossa contribuição, que rege aí os nossos dízimos e as nossas ofertas.